18º Domingo do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em Mateus capítulo 14, nos versos 13 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos então responderam: Mas só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós percebemos que a partilha faz gerar a vida e traz a paz. Afinal, o Evangelho de Mateus, que é proposto para hoje, domingo, mostra mais um episódio de Jesus em sua missão de anunciador do reino de Deus, pois a prática se dá no encontro. Jesus, ao saber da morte de João Batista, ele se retira para um lugar afastado, mas o povo vai atrás. O povo tinha sede e desejo do encontro. Importante é encontrarmos-nos com Jesus. Neste encontro, Jesus se compadece com as pessoas e das pessoas e também vê e sente a situação dos que o buscam. E quando ele se compadece, há a solidariedade para com a situação. Jesus conforta e oferece esperança aos que sofrem, mas não fica somente em palavras. Ao ver que estão com fome, ele toma uma atitude concreta. Os discípulos querem despedir as pessoas, mas Jesus então convoca a missão para saciar a fome dos famintos. Jesus convoca os discípulos, já que são seus seguidores, a serem continuadores da missão. E a missão é saciar aos que estavam com fome de pão. Quando ele diz, vós mesmos deveis dar-lhes de comer. Caridade concreta. Sacia-se então a fome interior do vazio existencial de tantos e tantos problemas próprios da pessoa humana, com uma palavra de conforto e esperança, e com pistas concretas para que nós possamos mudar de vida. Mas a fome real de pão também deve ser saciada. Jesus, quando convoca seus discípulos a darem eles mesmos de comer aos famintos, convoca a todos nós, seguidores dele, para que nós possamos ser continuadores dessa missão, que é dar de comer a quem tem fome. Antes da partilha houve a bênção, então Jesus vai e agradece o alimento que apareceu por bondade de quem teve a coragem de partilhar. E com a bênção Jesus nos mostra que o alimento é dom de Deus. E se é dom de Deus, é gratuidade que deve ser feita ao distribuir a quem não tem. E quem também não tem o que oferecer em troca. O reino de Deus então vai sendo construído na história. Jesus ensina na prática concreta ao sentir esta compaixão pelo sofredor. Oferece então a palavra confortadora, convocando os discípulos e missionários a oferecerem a prática do reino. Serem então porta-vozes da partilha e da gratuidade. Afinal, oferecer o pão espiritual que mata toda espécie de fome é necessário, mas quem oferece o pão espiritual também deve oferecer o pão material aos que necessitam. Faces daquele ou daquela que dizem ser seguidores de Cristo. Não basta seguir Cristo,
É preciso prosseguir a sua obra. E a obra se dá na concretude da vida, no encontro com as pessoas, no sentir com as pessoas, no sentar e semear esta esperança com as pessoas, no partilhar com a gratuidade os dons e os bens materiais que se possui. Construir o reino de Deus é uma tarefa nossa que nos dizemos seguidores desse Jesus, que nós nos dizemos cristãos. E se dizemos que somos cristãos, devemos partilhar não só o pão o pão material, mas também o pão espiritual. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os vossos filhos e filhas, que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Lembre-se, o milagre da partilha faz com que apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos sejam capazes de alimentar uma multidão faminta. A nossa carência humana nasce desse coração egoísta quando ele não quer entender que partilhar é dom de Deus. Quem inclina seu ouvido para Deus, aprende a ser solidário e a partilhar. Em comunhão com todos os ministros, deixemo-nos transformar então pela palavra e pela Eucaristia. Um bom domingo nas bênçãos daquele que nos amou primeiro.